Bom, vamos orar então. Santo Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui, que o Senhor possa abençoá-los, dê direção, dê graça, que possamos sermos iluminados por aquilo que nós vamos aprender essa manhã, nos ajude, nos direcione e que nada daquilo que é necessário de fato venha nos faltar, Pai. Nos ajude. Também obrigado pelo culto de ontem à noite. Tome tua igreja e nos dirija, se nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, na semana passada nós estudamos um capítulo inteiro. Hoje eu coloquei lá Segunda Tessalonicenses do capítulo 2, do 1 ao 12, mas nós só vamos estudar os três primeiros versículos, tá? Nós vamos entrar rapidamente no assunto sobre a questão do anticristo, mas a gente não vai finalizar. É um assunto um pouco mais complexo, tá? Mas hoje vai ser isso. Aliás, já tem bastante coisa aí para nós estudarmos, tudo bem? Eu vou fazer aqui a exposição, então, do nosso texto. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, ok. Ah, esse meu computador ele trava bastante, então de vez em quando dá essas questões aí. Mas os primeiros três versículos são o seguinte: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes, antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, tá? Então, conforme eu tenho dito, em muitos cultos, mesmo nas escolas bíblicas, que, que a Bíblia Sagrada, em especial as cartas, seja de Paulo, de Pedro, de João, Judas, por aí vai, elas não são um amuleto mágico, tá? Não é caixinha de promessa, não é um oráculo da sorte que você abre, vou ver o que Deus tem para hoje, né? Essa é a pior maneira de se ler a Bíblia. Melhor não ler. Melhor não ler. Melhor vender a Bíblia, dar ela adiante, do que fazer esse tipo de coisa. A Bíblia você tem que pegar e considerar ela como um texto, como uma literatura, em que você começa pelo início, você vai indo e vai chegando até o final. Aí muitas pessoas falam: ah, mas na Bíblia, pastor, lá naquele versículo diz assim. Aí você vai ver o contexto, não diz nada daquilo, né? Hoje em dia, nós temos um fenômeno que já se aplicou à questão da Bíblia, assim, por séculos, sobretudo no último século, que são os recortes, ou os cortes, né? Sobretudo em podcast. O pessoal vai lá, tira um corte do podcast, fora do contexto maior, e aí memes são criados, né? Verdades são ditas sobre aquilo. Mas se você for assistir o vídeo inteiro, você vai perceber que não era nada daquilo. Não era nada daquilo. Aquilo é só um corte de 2 minutos, de 5 minutos dentro de um vídeo de 2 horas. E esses cortes, eles são feitos em relação à Bíblia há dezenas de anos, né? E das formas mais esdrúxulas do mundo.
E, inclusive nos púlpitos das igrejas, que os pastores muitas vezes pegam um versículo fora de contexto, falam qualquer abobrinha e as pessoas acabam engolindo aquilo porque também não tem muito conhecimento e também tem até às vezes preguiça de ler o texto, né? E aqui nós temos uma situação interessante, que é uma situação em que Paulo vai trabalhar acerca de alguns problemas, e esse é o grande foco das cartas, são resolver problemas locais e que vão se espraiando, vão chegando até nós, porque os problemas, eles mais ou menos eles vão se repetindo. Claro, os problemas, eles têm uma... Eles sofrem variações, sofrem jeitos, né? As coisas vão se atualizando, mas o cerne é o mesmo, exatamente o mesmo, tá? Então, sobre a questão da vinda de Cristo, você tinha problemas lá no passado, né, no tempo de Paulo, acerca da interpretação, e você tem problemas hoje ainda as pessoas se deixam levar por é, esse tipo de assunto, só que de uma maneira distorcida, tá? Então, por isso nós estudamos a Bíblia. Nós queremos entender o que, que de fato o texto fala, né? O que, que o texto não fala, e por aí vai. Então, ele começa dizendo, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com ele, rogamos a vocês. Aqui é um pedido de súplica, que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente. Seja por profecia, palavra, por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. O Hernando Dias Lopes diz que os tessalonicenses cometeram dois graves erros acerca da segunda vinda de Cristo. Dois graves erros. Hoje nós poderíamos acrescentar outros tantos. O primeiro deles, que é o mais comum, é estabelecer datas, ao ponto de alguns crentes pensarem que a vinda de Cristo já havia ocorrido. Quer dizer, Jesus já tinha advertido lá no passado que acerca sobre o dia da vinda, ninguém saberia, nem os anjos, nem o filho, somente o Pai. Lá no passado, você ainda pode meio que dar uma desculpa, mas as pessoas não tinham acesso à Bíblia, né? Era complicado, isso era muito restrito a algumas pessoas. Mas hoje no Brasil não tem essa desculpa, não há essa desculpa. A Bíblia, apesar de ser um livro sagrado, ela não é um livro reservado a algum grupo muito seleto de pessoas que tem ali a interpretação. Quer dizer, o cara pegar, ler o texto, se tiver alguma dificuldade, busca algum comentário confiável, e a gente consegue dar ali é, inúmeros títulos de bons comentários, mas a pessoa ainda acha que, né, dá para marcar o dia da vida de Cristo, e não dá, não dá. Então, a confusão gerada naquela época foi tão grande que alguns crentes pensaram que a vinda de Cristo já havia ocorrido. E é um assunto que Paulo trabalha já na primeira carta. Então, possivelmente, após a leitura da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, alguns intérpretes fantasiosos, esses profetas do Apocalipse, né, tinham chegado a uma conclusão errada. Tinham chegado a uma conclusão errada sobre esse assunto, né? Essas pessoas estavam perturbando a igreja. Estavam perturbando a igreja. Estavam realmente colocando terror na igreja. Existe a versão revisada ou revista atualizada utiliza o verbo perturbar em vez de abalar. Paulo diz aqui, olha, não se abalem. Só que a palavra melhor, que melhor se aplica aqui é a palavra mais antiga ali, usada na revista atualizada, que tem relação com perturbar. Não se deixe perturbar. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. É uma linguagem um pouquinho mais antiga, mas está lá. Então, o verbo perturbar sugere a ideia de ser agitado com vento tempestuoso, né? Um vento bravio,
e tem o sentido de ficar tão perturbado a ponto de perder a compostura e o bom senso normais. Quer dizer, chega uma palavra, né, uma mensagem de que, olha, Cristo já voltou. Ele já voltou. Você imagina como é que ficou a cabeça daquelas pessoas. Olha, nós estamos esperando, quer dizer, o que que nós vamos fazer agora? O que que vai ser de nós? Né? Já estamos suportando toda a perseguição, né? Imprimida aqui pelo Império, né? Fora as perseguições dos judeus. Agora Cristo voltou, quer dizer, nós não temos mais nenhuma esperança. Então, com certeza, pessoas mais fragilizadas ali emocionalmente, até na fé, com conhecimento menor, elas ficaram angustiadas com aquilo. Então, o assunto sobre a profecia da vinda do Senhor, ou dos fins dos tempos, é um dos que mais gera controvérsias. Eu poderia citar pelo menos 10 assuntos, né? E tem lá o top 5, que a gente poderia dizer assim, que são os que mais trazem controvérsia. Batismo com ou no Espírito Santo está entre o top 5 dos que mais geram controvérsias, dificuldades. Mas, sem dúvida, a parousia ou a vinda de Cristo é o que mais disparado, que mais dá dificuldade. Então, defender com excessiva paixão uma ou outra interpretação pode nos cegar. Quer dizer, a pessoa faz um cavalo de batalha em cima de um assunto e ela leva, às vezes, uma comunidade inteira ao desespero, né? E aí não tem, assim, não importa ali a classe social, as condições financeiras da pessoa, qualquer pessoa pode cair nesse tipo de coisa. Então, a questão da vinda do Senhor já havia sido tratada na carta anterior, mas esse tema acabou gerando novos problemas e inquietações, a ponto dos remetentes, aqui pensando em Paulo, né, mas também Timóteo e tal, escreverem uma segunda carta e eles terem que rogar, quer dizer, pedir com súplica, para que eles não se deixassem abalar nem alarmar. Quer dizer, era evidente que Cristo não tinha vindo. Quer dizer, Paulo escrevendo agora uma carta de próprio punho já era prova mais do que suficiente de que Jesus não tinha voltado. Que se tivesse voltado, Paulo não estaria dirigindo uma nova carta. Então, algumas pessoas da igreja, ou quem sabe a igreja toda, estava emocionalmente e espiritualmente abaladas e alarmadas. Isso significa que estavam com medo e, por essa razão, perderam o equilíbrio. Quer dizer, alguns profetas haviam dito que o Senhor havia chegado, tá? E aí Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, quanto à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer dizer, tinha lá os profetas do desastre, da catástrofe naquela época, né? Dizendo que já tinha acontecido, quer por palavra, né? Alguém ali no círculo de amigos, né? Ou por carta supostamente vindo de nós. Quer dizer, provavelmente alguém escreveu uma carta, uma fake news, né? Endereçada à igreja, tendo ali como remetente Paulo, o apóstolo Paulo, para dar legitimidade, para dar veracidade, autoridade à carta, quando de fato Paulo não tinha escrito. Então, vocês percebem bem que as fake news, né, as notícias falsas, elas estão aí desde que o mundo foi criado, né? A primeira fake news criada, né, lá no Jardim do Éden, quando a serpente falou para Eva: coma que você não vai morrer. É a primeira, né? E de lá para cá a gente vem sofrendo isso ano após ano, tá? E isso não é diferente em relação à questão da Bíblia. O fato é que alguns profetas haviam dito que o dia do Senhor havia chegado, e era evidente que os acontecimentos registrados na carta anterior não haviam ocorrido. Logicamente, eles não haviam sido arrebatados. Jesus já havia advertido sobre isso. Tanto é que ele disse o seguinte: ele afirmou categoricamente: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Olha só, Jesus já advertiu.
Muitos virão em meu nome, dizendo sou Cristo, e enganarão a muitos. E aqui Paulo diz que pessoas, ainda que essa profecia de que Cristo já chegou, tenha vindo por carta supostamente vinda de nós. Quer dizer, tem gente imitando Cristo, tem gente imitando Paulo, e por aí vai. Né? Qual que é o objetivo? Enganar. Vocês ouvirão falar de guerras, vocês vão ouvir de rumor de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Isso disse Jesus. Nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Quer dizer, tem coisa pior para vir? Tem. A igreja, a guerra da Rússia, Israel e a guerra de Israel lá contra o Hamas, é a pior coisa que vai acontecer? Ainda não é. Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Coisas piores, talvez uma nova guerra mundial, não sei, pode ser, né? Essa questão da terceira guerra mundial, ela está muito visceral, sobretudo agora, mas já na crise dos mísseis lá dos anos 60, em que quando a Rússia aí colocou mísseis em Cuba, direcionado para os Estados Unidos, quer dizer, ali a coisa já começou na chamada ali Guerra Fria, essa coisa toda. Tinha até o chamado relógio do fim do mundo. Olha, falta 2 minutos para meia-noite. Quer dizer, estamos iminentes de uma grande catástrofe mundial. Quer dizer, não chegou ainda, mas será que não vai acontecer? Talvez aconteça, não sabemos quando isso vai acontecer. O fato é que até aqui nós vivemos o princípio das dores. Até aqui. Então, quando um povo tem a experiência de passar por guerras, perseguições, sobretudo quando se trata de pessoas cristãs, é natural que se deseje que tudo logo acabe. O desejo pela vinda do Senhor se torna obsessivo. E por que isso? Porque o povo de Tessalônica estava passando por perseguição. Vamos lembrar que Tessalônica, né, era essa segunda maior cidade do mundo na época, uma metrópole para aquele período. Tinha mais ou menos 200 mil pessoas, né? Então, os padrões da época, estamos falando de 2.000 anos atrás, era uma grande cidade e era uma cidade portuária, era uma cidade que ligava por terra e por mar aos grandes centros do mundo, né? Em Tessalônica havia uma sinagoga judaica e, enfim, há uma perseguição ali, as pessoas estão sofrendo, elas estão morrendo, elas estão sendo esmagadas, literalmente. Não é um sofrimento simplório, não, é uma coisa extremamente difícil. E aí, quando vem o problema, vem a dificuldade, existe um desejo de que tudo acabe, que Cristo venha logo. Eu não aguento mais, que Cristo venha logo, para acabar com esse meu sofrimento. E às vezes essa ansiedade se torna uma obsessão, a tal ponto de eu formular datas. Não, estamos passando por isso, então daqui a pouco vai surgir alguma coisa. É claro que tinha maus intencionados ali, no meio. Mas é claro que também havia ali pessoas que elas acabaram se deixando levar pela pressão. E elas pegam o texto e começam a fazer cálculos, né? Porque elas estão vivendo numa pressão. Talvez elas queiram, em algum sentido, que tudo aconteça. Então elas começam a forçar textos para tentar, de alguma maneira, acalmar os seus corações. Só que esse desejo obsessivo por questões religiosas, ele acontece em tantas outras coisas, né? Pessoas que dão todo o dinheiro que tem para a igreja A ou B, né? Pensando que Deus é um banqueiro que trabalha na questão da troca, ou que Deus tem uma seguradora, olha, você vai dar tanto e aí nada vai te acontecer. Bobagem, besteira, besteira. Isso é forçar textos. E se faz isso com questão de dom de línguas também, do mesmo modo, né? Quer dizer, a minha pergunta que eu faço se eu falar em línguas ou não falar em línguas, eu vou para o inferno? É claro que não. É lógico que eu não vou para o inferno.
Mas aí tem essas questões todas, né? Então, na igreja de Tessalônica surgiram profetas que anunciaram que o dia do Senhor havia chegado. No entanto, se o dia do Senhor chegou, o que estou eu ainda fazendo aqui? Fiquei de fora? Não há mais esperança? Acabou tudo para mim? O que aconteceu com a minha fidelidade? Ela não serve para nada? Eu fui fiel a Cristo, não serve para nada. Paulo desejava pôr fim a esse alarmismo infrutífero, assim como Jesus já havia feito. Havia ali o evidente alarmismo. As pessoas estavam sofrendo. E a intenção era realmente acabar com esse alarmismo. Sim, é verdade, Jesus está às portas, mas ele ainda não chegou. Então não precisamos ficar alarmados. Ele está às portas, mas não significa que ele já chegou. Por outro lado, a vinda de Cristo deve fazer parte dos nossos anseios. Quer dizer, quem espera de forma real e séria gosta de ouvir a notícia. Agora chegou o que se esperava. Uma igreja que está duramente acossada e sofredora, naturalmente presta atenção quando ouve a notícia de que o dia do Senhor chegou e em breve toda a aflição acabará. Isso é um desejo do nosso coração. Então, se por um lado, amados, a gente não deve marcar dia, hora e torturar as pessoas com esse assunto, por outro lado, temos que ensinar de uma maneira correta, é, no sentido de levar as pessoas a perceber os sinais. Mas muito mais importante do que perceber sinais é a pessoa desenvolver uma vida de santidade que agrada a Deus, né? Uma vida em que a pessoa aceite a Cristo, porque isso será o passaporte dela para a vida eterna. Quer dizer, se eu viver uma vida de qualquer jeito nesse mundo, descompromissada com Cristo, certo? É, quando Jesus vir, de fato, isso vai ser um terror. Claro que sim. Agora, se eu estou ali esperando Cristo, sendo fiel a Ele, como meu grande general, sendo um arauto das boas novas do Evangelho, queridos, então a vida de Cristo vai ser como aquele noivo que vem buscar sua noiva. E ali estão ambos em expectativa, numa santa expectativa. Agora, para aquele que não espera, ou para aquela pessoa que vive de uma maneira ali, né, displicente, então, de fato, a vinda de Cristo vai ser um grande problema para essa pessoa. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Iniciamos dizendo que os tessalonicenses cometeram dois erros. O primeiro a gente já falou que é marcar data. O segundo foi não observar os sinais da vida de Cristo. Hernando Dias Lopes adverte que a igreja não deve marcar data sobre a vida de Cristo, mas tampouco deve ignorar os sinais dela, dessa vinda. O Werner Bohr, que é um teólogo alemão, diz que mesmo naquele tempo, pessoas recorriam a profecias ou autoridade apostólica para testar algo como certo. Mas essa questão de você atestar como autoridade apostólica, a gente vai ver em obras de arte que são falsificadas, que você vai, coloca lá o nome de Rembrandt, de Renoir ou de outro aí, né? Para tentar conferir legitimidade. E aí se falsifica assinaturas. Isso aconteceu naquele período. Então, Paulo tem a preocupação de deixar uma espécie de roteiro de acontecimentos. Sim, é verdade, Jesus Cristo virá, mas antes disso virá a apostasia. Na apostasia será revelado o homem do pecado que se opõe e se exalta acima de Deus, assentando-se no trono de Deus, proclamando que ele é o próprio Deus. O que ele é próprio é Deus. Significa que antes de Jesus vir, alguém virá dizendo ser Deus. E quem que é esse? É o próprio anticristo. Aliás,
Esse sempre foi o desejo de Satanás: assumir o trono de Deus, se colocar no trono de Deus. Quando a serpente faz a proposta para Adão e Eva, e ali eu tenho a impressão de que é o início de todo narcisismo, é quando a serpente fala para Adão e Eva: vocês podem comer disso que vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Olha só, vocês vão conhecer o bem e o mal, serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Nisso a serpente não mentiu. De fato, Deus já sabia o que era o mal, porque o próprio Satanás havia caído, certo? Havia um anjo que se rebela contra Deus. Só que qual que era a implicação de conhecer esse mal? Quer dizer, o que significa conhecer o mal? Quem aqui quer conhecer o mal? Eu não estou falando das coisas ruins que estão embutidas, mas é o mal, com L aqui, substantivo, aquela origem de todo mal, que tem a ver com a desobediência primordial do homem em relação a Deus. Isso Adão e Eva acabaram conhecendo. E foi devastador, foi destrutivo. Desarticulou todo um processo de santidade, de conhecimento, de uma vida longeva, sem acidentes de caminho. Tudo isso foi por terra. E é por conta desse acidente que precisou vir alguém para aplainar os caminhos, para depois permitir, através desses caminhos aplainados, criar uma estrada reta, que é João Batista, que depois vai culminar em Cristo. Mas antes você tem toda uma história judaica, que começa lá em Abraão e chega até Cristo, e ela vai agora, em pleno século XXI, culminando em nós. Então, esse é o anticristo, esse que é essa pessoa que cuida de um sistema e que vai se colocar como Deus ali. Então, Paulo diz: não fiquem alarmados por nenhum tipo de profecia. Se por um lado a igreja não deve ficar alarmada, por outro não deve se acomodar. Não deve se acomodar. Sim, nós temos que ser vigilantes. Precisamos ser acolhedores, fazendo agora referência ao culto, a mensagem do pastor Guto ontem à noite. Devemos ser acolhedores, porque nós somos acolhidos. Você foi acolhido, eu fui acolhido no rebanho de Cristo. Devemos viver em santidade, devemos trabalhar com afinco, devemos ser honestos, devemos obedecer os mandamentos, é claro, eles estão ali, são mandamentos morais. Por quê? Porque Cristo está às portas. Assim como o dilúvio dos tempos de Noé, levou mais de 100 anos da profecia até a conclusão dela. Só que um dia veio, houve advertências, só que um dia a advertência cessou e deu lugar a um cumprimento definitivo. As águas do dilúvio inundaram, fazendo a arca flutuar com apenas 8 pessoas e os animais. Quer dizer, mas foi dito, foi falado, foi anunciado. Em contrapartida, Noé, você está doido, você está louco, você está fazendo esse trambolhão aqui no meio, atrapalhando a nossa passagem. Você consegue imaginar o tanto de afronta que Noé recebeu na época? E agora te fala: pô, mas Jesus está vindo. Você está louco, você está doido? Então a gente vai ser também. Só que agora estamos sendo avisados, agora estamos avisando, mas vai chegar o momento em que o aviso vai findar para dar lugar ao cumprimento definitivo da profecia. Verde de Bord diz: na primeira carta parecia necessário para Paulo dizer a uma igreja que se interessava por tempos e prazos: larguem seus cálculos, parem de fazer cálculos, estejam alertas e prontos, saibam pessoalmente que o Senhor vem de surpresa como um ladrão na noite. E depois a gente vai ver o que significa esse ladrão na noite. Agora, porém, ele, Paulo, precisa lidar com uma igreja que está agitada, que ameaça tornar-se um mar revolto, pensando que o dia do Senhor chegaria em breve. Tá? A igreja está realmente sofrendo bastante. Possivelmente a igreja de Tessalônica via tudo de modo muito simplista. Muito simplista. Talvez pensassem que
o que estavam passando já era a tribulação, e que em seguida Jesus viria para pôr fim ao sofrimento deles. Paulo é enfático ao mostrar-lhes que as coisas não são tão simples ou banais como pensavam. Há coisas muito mais sérias que precisam acontecer do que uma simples perseguição, por mais dolorosa ou terrível que pudesse ser essa perseguição. Ora, chamar de simples, banal perseguição é, diante do que vai vir ainda, isso é simples. A maturação do pecado no mundo ainda precisa atingir um nível muito diferente, chegando à apostasia e ao dominador anticristão do mundo. Então, vivemos uma evolução do pecado nesse mundo. Existem multiformes maneiras de se cometer pecado e cada vez mais grotescas. Talvez já chegamos num dos picos das formas do pecado na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto Judeu. Ali já teve uma situação grave em que os judeus foram mortos, em que os judeus eles foram vítimas de um nazismo diabólico, certo? Os judeus não são aqueles que fazem esse tipo de coisa, são aqueles que sofreram esse tipo de coisa, certo? Então há coisas muito mais sérias. Assim, o pecado, você imagina, o pecado é como um fruto. Ele deu início lá no Jardim do Éden, literalmente, como fruto. Não comam desse fruto. Comer o fruto ali deu início. A coisa começou a disparar. A semente começou a disparar. E esse fruto vem crescendo. E ele está em fase de maturação. Mas o fruto do pecado não está maduro ainda. Ele ainda precisa de um pouco mais de tempo. Ele precisa atingir o seu ápice. A maturação do pecado no mundo precisa atingir um nível surpreendente que ainda até hoje não alcançou. E o dominador anticristão do mundo precisa vir. E essa maturação do pecado tem a ver com uma apostasia generalizada. E isso é importante, tá? E aí sim, Cristo vem. Vamos lá. Há uma questão interessante a se destacar aqui para a igreja. Para a igreja, Jesus não virá como um ladrão na noite. Olha só. Mas, pastor, Jesus falou que Cristo virá como um ladrão. Claro, é uma questão de surpresa. Mas quem é da luz não está preocupado com a figura do ladrão, com a surpresa. Para o mundo que pensa estar livre de Deus e acha que está vivendo em paz e segurança, para essas pessoas, sim, Cristo virá como ladrão. Porque elas estão ali vivendo em berço esplêndido, achando que Cristo nunca vai voltar, inclusive religiosos. Só que um dia virá para julgar. E essa vinda será uma vinda repentina que vai ser assustadora. Porque é o que o ladrão faz, ele assusta. E essas pessoas vão ficar amedrontadas. Hernando Dias Lopes diz que a palavra apostasia aqui significa queda, caída, rebelião, revolta. Quer dizer, antes de Cristo voltar, é necessário que haja uma rebelião contra Deus. E é uma rebelião generalizada, é uma revolta. É um não querer mais de alguém que já quis em algum momento. Então, nesse caso, trata-se de uma apostasia final que antecede a vinda de Cristo. Muitas pessoas apostataram na fé, mas não foi uma apostasia generalizada. Mas aí sim será uma intensificação e culminação de uma rebelião que já começou. Já começou com Adão e Eva. O melhor, uma rebelião que começou com Satanás já, e que vai para Adão e Eva, que vai para toda a humanidade, que vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, e ela vai atingir seu ápice.
quando o pecado estiver maduro, quando o anticristo estiver plenamente preparado para isso. Então, tudo isso vai acontecer. Quer dizer, nesse caso, trata-se de uma apostasia final que antecede a vinda de Cristo e será uma intensificação e culminação de uma rebelião que já começou, pois o ministério da iniquidade já opera no mundo. O Verdebord, nessa mesma direção, diz que apostasia significa abandono da fé. E aí, de acordo com o Verdebord, tá? Aí eu não sei se está certo ou errado, isso aqui é uma linha de interpretação, diz ele que isso se refere aos judeus. Se Cristo veio dos judeus, de acordo com esse teólogo, então o anticristo também deverá vir do meio deles, porque terá que ser um judeu para poder enganar inicialmente os judeus. Faz sentido. Podemos bater o martelo? Acho que não, tá? Ainda que eu tenha ali uns 70, 80% de queda de entender dessa maneira. Então haverá um abandono da fé em Deus, a começar pelos judeus. Mas quem que é esse anticristo? Esse anticristo é um super governo. É um super governo. Alguém que vai unificar o mundo, que as pessoas vão olhar para ele e vai dizer assim: não, esse cara aqui, ele vai. Esse cara agora vai. Mas é um líder mundial. Tá? Não vão ser vários. E se a gente olhar para o mundo, o modo como as coisas vão se articulando, agora pensando em olhar para os sinais, me parece que as coisas estão caminhando para que um dia haja um grande líder mundial. Esse líder mundial vai governar por meio de um sistema, mas na cabeça do sistema existe alguém que vai dizer: olhem para mim, eu sou o Cristo, eu sou o ungido, eu sou aquele que vai agora resolver seus problemas. Tá? Isso de acordo com uma interpretação bem interessante aqui e que faz sentido. Então, significa que, ao contrário do grande contingente de convertidos, haverá sim um grande contingente de pessoas que abandonarão a fé. Quer dizer, nas portas, na iminência da chegada de Cristo, meus amados, não vai ter avivamento. Não vai ter. A palavra avivamento não aparece aqui. Também já é dito que no fim dos tempos o amor de muitos vai se esfriar, e se os tempos não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Então, guardem bem isso. Nós não teremos avivamento na iminência divina de Cristo. Nós teremos o contrário, que é uma debandada, que é a apostasia, que é o abandono da fé. O Hernandes Dias Lopes, ele fala uma coisa que eu não concordo com ele, tanto é que eu não coloquei aqui, mas ele diz o seguinte, que os verdadeiros salvos não apostatarão. É que são cristãos nominais. Mas cristão nominal não é salvo, e você só pode abandonar uma coisa que você já tem. Então, eu tendo a entender isso, que mais essa apostasia é de pessoas que, de fato, tinham Cristo e que, por alguma razão, de fato, abandonaram, e essa debandada vai ser geral. Mas, pastor, você tem plena certeza disso? Meus irmãos, eu não tenho plena certeza disso. Não dá para se ter plena certeza disso. Agora, eu entendo que seja porque você não pode abandonar uma coisa que você não tem. Não tem como se desviar de uma coisa, de uma estrada, se você não estiver nela. Então, eu tendo a crer, sim, que você vai ter ali uma apostasia, né? Uma debandada de pessoas que em algum momento tiveram um compromisso com Deus. A apostasia será o solo fértil. A apostasia será o solo fértil para a chegada do anticristo, que regerá como um Deus com mão de ferro. Mas então o terrível dominador aglutinará o espírito anticristão, apresentando a humanidade com gigantesca grandiosidade e totalitarismo fanático, o que ela mesma já havia planejado e pessoalmente buscado em segredo. Vou repetir. Mas então o terrível dominador aglutinará o espírito anticristão,
aglutinará, vai trazer para junto, apresentando a humanidade com grandiosidade e um totalitarismo fanático, o que ela mesma já havia almejado e pessoalmente buscado em segredo. O que essa humanidade já desejava? Eu desejava um grande líder, eu desejava um grande dominador, e agora eu tenho isso. Né? Isso é muito sério. Hernandes Dias Lopes diz que a palavra anticristo significa um Cristo substituto ou um Cristo rival. Semana que vem nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Satanás não apenas se opõe a Cristo, mas deseja ser adorado e obedecido em lugar de Cristo. Um dia ele produzirá sua obra-prima, levando o mundo a acreditar em suas mentiras. Na história já sim surgiram muitos anticristos. Tanto Paulo não usa a palavra anticristo aqui. Nesse texto ela não usa a expressão anticristo. João usa. Mas esse homem do pecado, ele é o anticristo. Esse homem do pecado é o anticristo. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado. Quem que é o homem do pecado? É o anticristo. Vocês conseguiram entender isso aqui? É a mesma pessoa. Na história já surgiram muitos anticristos, né? Os grandes imperadores, perseguidores, né? Calígula, Trajano, entre outros, dos primeiros séculos da Igreja Cristã, ainda no Império Romano. Né? Toda pessoa que se opõe a Cristo, ele acaba sendo o anticristo. Só que um dia se levantará, podemos dizer o seguinte, olha, o Hitler foi anticristo, é claro que ele foi anticristo. Mas Hitler ainda não aglutinou o mundo, certo? Um dia se levantará alguém com a expressão máxima da oposição a Cristo e a sua igreja, e ele vai aglutinar esse espírito anticristão, apresentando a humanidade com gigantesca grandiosidade, totalitarismo fanático que ela mesma já havia almejado. Então, indo para o final, na teologia de Paulo, o anticristo é visto como o homem do pecado. Ele surgirá da grande apostasia, do grande abandono da fé, num período de um mundo talvez turbulento, um mundo devastado, um mundo que foge de Deus. Ele será objeto de adoração, ele usará de falsos milagres para convencer. Ele só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém for removido. O que o detém ainda que precisa ser removido? Será que é o Espírito Santo? Vamos ver na semana que vem. Será totalmente derrotado por Cristo. Quer dizer, ainda que ele virá, esse anticristo, né, antecedendo ali a vinda de Cristo, ele vai ser derrotado no final. Meus irmãos, aprendemos hoje algumas coisas. Não devemos estabelecer datas para a vinda de Cristo. Não sabemos quando ele virá e essa informação não foi revelada a ninguém. Segunda coisa, não devemos ignorar os sinais da vida de Cristo. Essa é a segunda coisa. Terceiro lugar, precisamos manter a sobriedade e a serenidade diante dos acontecimentos, sem nos deixar influenciar por falsas profecias, falsos ensinos, ensinos exagerados, ensinos que tentam cercear até a liberdade das pessoas. Quarto lugar, o grande sinal que antecede a vinda de Cristo é a apostasia, isto é, o abandono generalizado da fé. E por fim, nós aprendemos que antes da vinda de Cristo surgirá o anticristo, que agirá como se fosse o próprio Cristo e muitos seguirão. Alguns teólogos acreditam que o anticristo possa ser de origem judaica ou um judeu de fato, tá? Então, é isso. É isso por hoje. Depois eu quero ver os comentários, né? Aí vocês me escutaram dizendo o seguinte: ah, mas pastor, você disse que não tem certeza de algumas coisas. É, de fato, não dá para se ter certeza plena de vários assuntos da Bíblia, viu? Muitos da sua certeza acabaram prejudicando muita gente, tá? Então, sobretudo nesse tipo de questão profética, tem a ver aí com o futuro, com a vida de Cristo, a gente pega uma linha e anda por ela, mas pode ser que pode ter alguma variação ali no caminho, tá? O fato é o seguinte, anti-santidade, viva, viva, como se Cristo voltasse hoje.
E aí você não vai precisar ter medo. Cristo não vai vir como um ladrão para você. Não para a igreja, ainda que a vinda seja repentina. Mas para a igreja, Cristo vai vir como um noivo, certo? Amém? Para a igreja, Cristo vai vir como um noivo. Os outros que vão ficar assustados. Tá? Isso a gente precisa ter muito claro, tá? Eu vou agora parar o compartilhamento aqui para vocês poderem confessar seus pecados mais tranquilamente, viu?